Normalmente, a biologia, o corpo humano adora separar as coisas, sabe? Uhum. O coração tem o seu espaço isolado ali, batendo no peito. O estômago tem o seu compartimento próprio. Os pulmões ficam super protegidos na caixa torácica. Tudo no seu devido lugar, né? Exato. Tudo estruturado para manter funções críticas em corredores separados. Mas aí, a gente olha para a nossa garganta. O tubo que conduz o ar para manter as células vivas divide a exata mesma encruzilhada com o tubo que recebe o nosso almoço. Chega a ser assustador quando a gente para pensar nisso. É o equivalente biológico de ter uma rodovia de alta velocidade cruzando uma pista de pouso de aeroporto comercial e 100 viadutos operando no mesmo nível da rua. E essa coreografia de trânsito insana acontece centenas de vezes ao dia. Com certeza. E o impressionante não é apenas essa proximidade anatômica, mas a margem de erro. Porque ela é estritamente zero. Zero. 1 milissegundo de atraso e aquele alimento que deveria nutrir o corpo se transforma em um corpo estranho invadindo os pulmões, o que é uma emergência médica gravíssima. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, para a maioria das pessoas, engolir um simples gole de café é algo tão corriqueiro que a percepção geral é tipo: a comida entra na boca, escorrega para o estômago pela força da gravidade. Quem dera fosse simples assim, né? Né? Mas a missão desta nossa imersão de hoje é focar na neuroanatomofisiologia da deglutição. A gente quer mapear o que acontece naqueles milissegundos críticos em que o cruzamento funciona perfeitamente. E também entender o desastre em cascata quando o sistema falha, né? Isso, uma condição clínica conhecida nas nossas fontes como disfagia. E explorar como a ciência da reabilitação consegue meio que reprogramar a comunicação entre o cérebro e a garganta. O que é uma jornada fascinante. Sim, olhando para a mecânica da coisa, antes de entender o cérebro, a gente precisa entender o maquinário físico e a fiação elétrica. E pelas anotações, tudo começa na cavidade oral. Exatamente. A boca é onde o controle de qualidade acontece. E não se trata apenas de triturar o alimento com os dentes. Os lábios, por exemplo, eles executam um selamento anterior que cria uma pressão negativa. Uma vedação. Isso. Sem essa vedação impecável, o indivíduo não consegue realizar algo simples, tipo sugar um líquido por um canudo. Vaza tudo. E nas laterais, a gente tem um músculo bucinador, que forma a parede das bochechas. O bucinador funciona como um muro de contenção, certo? Perfeito. Ele mantém o bolo alimentar nos trilhos, ali no centro da boca, sob o controle dos dentes. E, lendo as fontes, se este músculo perde a força, o que acontece muito após um derrame, por exemplo, a comida simplesmente cai. Cai naquele espaço entre a gengiva e a bochecha, né? O sulco gengivobucal. Isso. E o paciente acaba terminando a refeição com restos de alimento escondidos ali, muitas vezes sem ter a sensibilidade para perceber, o que deve ser horrível. E aí que entra o motor principal de todo esse processo, que é a língua. A língua é um complexo muscular absurdamente forte e ágil. Ela não apenas acomoda o bolo alimentar, ela realiza um movimento de onda. Um esmagamento, né? Exato. Esmagando a comida contra o palato duro, que é o céu da boca, começando lá da ponta e indo até a base. É esse esmagamento progressivo que ejeta o alimento para o fundo da garganta. E aciona o tal do gatilho faríngeo, O gatilho. que é o ponto de não retorno. Nossa, o ponto de não retorno. E a partir do momento que a língua empurra a comida para trás, o bolo alimentar entra na zona de perigo. A laringe, que é a estrutura onde ficam as cordas vocais, ela precisa se fechar para evitar que a comida vá para os pulmões. Sim, e a proteção aí é pesada. Funciona quase como uma porta de segurança de um cofre de banco com trava tripla de segurança. Adoro essa analogia. Porque, primeiro, as pregas vocais verdadeiras se fecham hermeticamente. Em seguida, as pregas falsas, que ficam logo acima, fazem um bloqueio secundário. E no topo de tudo isso, a epiglote. A mecânica da epiglote é, uma obra de arte da evolução. É uma cartilagem em forma de folha. No momento em que o alimento desce, ela faz um movimento super rápido de retroversão. Ela tomba, né? Ela tomba para trás e para baixo, funcionando tipo um escorregador que tampa a entrada da laringe e desvia os alimentos e os líquidos para os lados. Para os excessos piriformes. Exatamente. Que são pequenos canais que levam direto ao esôfago.
E, simultaneamente, a gente tem um grupo de músculos supraioideus que puxam toda a estrutura da laringe para cima e para frente. E essa elevação é o que mecanicamente traciona e abre a porta de entrada para o estômago, o esfíncter esofágico superior, Uhum. que é uma válvula de alta pressão que, pelo que a literatura clínica nas nossas fontes aponta, relaxa e se abre por cerca de apenas um único segundo. 1 segundo para a comida passar é muito rápido. Mas músculos não se contraem e cartilagens não se movem sem uma ordem elétrica, certo? Imaginar a sequência de nervos cranianos operando em cadeia ajuda muito a entender o nível de automação. É uma rede muito complexa. Sim. O nervo trigêmeo, por exemplo, avalia a textura do alimento e comanda a força da mastigação. Imediatamente, o nervo facial tranca os lábios para nada vazar. E aí a língua entra em ação. Operada pelo nervo hipoglosso. Ela empurra tudo para trás até a comida encostar num ponto específico lá no fundo. E esse toque dispara o nervo glossofaríngeo, que funciona como o fio de armadilha acionando o alarme. E o alarme acorda o nervo vago. O nervo vago assume o comando da operação de resgate. É ele que contrai as pregas vocais para selar o pulmão e logo em seguida ajuda a gerar as ondas peristálticas que empurram o alimento esôfago abaixo. Olha, lendo tudo isso sobre os nervos, me bateu uma preocupação de engenharia muito forte. Por quê? Porque se o nervo vago carrega um peso tão colossal nessa operação de segurança, fechar a laringe e abrir o trato digestivo inferior, ele parece representar um ponto único de falha terrível. Ah, entendi o raciocínio. Se ocorre uma lesão específica apenas nesse nervo, a proteção desaparece completamente. Ou o corpo humano, a anatomia, possui um plano mecânico de redundância, um backup para evitar que a comida vá para os pulmões. Essa é uma excelente pergunta, e a biologia previu essa falha. O fechamento primário, feito pelas cordas vocais e comandado pelo nervo vago, ele é o mais importante. Mas se ele falha, o corpo ainda conta com o fechamento secundário. Aquele movimento da laringe. Isso. O que é fascinante aqui é que o movimento de puxar a laringe para cima, que envolve outros nervos e músculos, ele ajuda a inclinar a epiglote e a estreitar a entrada da via aérea mecanicamente. Mesmo que as cordas vocais estejam paralisadas. Mesmo assim, o sistema sofre muito, o risco de engasgo sobe drasticamente, claro, mas não é uma porta escancarada para o pulmão. Há uma redundância ali. Caramba! O que explica muito como a avaliação fonoaudiológica consegue diagnosticar o problema sem precisar de exames invasivos o tempo todo. Exato, o clínico é treinado para ler esses sinais. O profissional age quase como um eletricista testando a fiação num painel de controle. Se ele pede para o indivíduo colocar a língua para fora e ela desvia para a direita, ele sabe que o nervo hipoglosso daquele lado não está conduzindo energia. E tem o teste vocal, que é clássico. Sim, o teste vocal. O profissional pede para a pessoa segurar um som de I por vários segundos e se a voz sai soprosa, fraca ou com um som de voz molhada, que parece que há líquido borbulhando na garganta, é o indício claro de que o nervo vago está comprometido. A física por trás desse som de I revela muito sobre a glote. Para manter esse som específico, longo e limpo, as pregas vocais precisam ser tracionadas, tensionadas e unidas com perfeição pelo nervo vago. Se elas não se fecham com força suficiente para segurar a pressão do ar na fala, elas não vão segurar a comida. Exatamente. Se falha no ar, certamente não terá a força para segurar um fluxo de água durante a deglutição. Identificar a voz molhada é prever uma aspiração iminente. Certo. Então temos o encanamento físico perfeito e a fiação elétrica instalada. Mas fios não geram seus próprios impulsos. Eles precisam de um comando. Sim, precisamos subir para a torre de controle. E é nesse ponto que a neurociência encontra a reabilitação. O cérebro precisa coordenar essa orquestra de nervos em uma fração de milissegundo. E pelo que as fontes mapeiam, existem 2 sistemas principais operando. O nosso piloto automático, que fica no tronco encefálico, uma região bastante primitiva do cérebro. Que é onde fica o gerador central de padrões, certo? Isso. Ele recebe o aviso do nervo glossofaríngeo, dizendo, tipo, a comida chegou, e detona a sequência de reflexos sem precisarmos pensar.
O tronco encefálico garante a velocidade e a sobrevivência instintiva. Mas ele não trabalha sozinho. Não, ele trabalha em parceria com o córtex cerebral, que é o que nos fornece o controle manual. O córtex motor primário, por exemplo, permite a modulação voluntária. É a área que permite alguém decidir mastigar um pedaço de carne por mais tempo. Exato. Ou engolir com o dobro da força, usando manobras como a de Mendelssohn, se o alimento for muito pastoso e espesso. E ainda tem áreas como a ínsula, que faz integração sensório-motora, conectando a textura que a gente sente ao movimento necessário. Mas olha, na lista de áreas cerebrais que governam esse processo, a presença de um sistema específico me chamou muita atenção nas fontes. Qual? O sistema límbico. A rede neural que processa as nossas emoções, o medo, a ansiedade, a memória afetiva. Ah, sim. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque eu sempre pensei na deglutição como algo puramente mecânico e impensável. É a visão comum. Se engolir um instinto de sobrevivência gerado lá no tronco encefálico, por que o sistema límbico, o centro das emoções, está na lista de áreas de controle? O que a ansiedade ou medo tem a ver com o risco biomecânico de engasgar? Olha, a integração do sistema límbico muda radicalmente a compreensão clínica da disfagia. Engolir não é apenas um evento muscular, é um ato de sobrevivência que está sujeito a trauma. Trauma. Sim. Imagine um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Ele perdeu a coordenação na garganta e teve um episódio severo de asfixia. O alimento invadiu o pulmão, gerando uma pneumonia aspirativa gravíssima e semanas de internação. Nossa! A sensação de quase afogamento no meio da sala de jantar, isso deve criar um estresse pós-traumático brutal. Exatamente. A amígdala cerebral dessa pessoa, que é o nosso centro de detecção de ameaças, ela passa a registrar a deglutição como um perigo mortal. Faz sentido. Então, quando essa pessoa se senta para tentar tomar um copo de água na terapia, antes mesmo do líquido tocar os lábios, o sistema límbico dispara. A ansiedade gera tensão imediata na musculatura cervical. A garganta trava fisicamente. Trava. O medo faz com que o córtex superior envie sinais inibitórios, bloqueando o gatilho automático lá no tronco encefálico. O estado emocional simplesmente desliga a biomecânica. O que significa que a reabilitação fonoaudiológica não pode ser encarada só como uma ida à academia para fazer a língua levantar peso. Se conectarmos isso ao quadro geral, a terapia envolve desarmar essa resposta de trauma também, reconstruir a confiança do paciente. E isso nos leva à espinha dorsal do tratamento moderno discutido nos textos. A neuroplasticidade. A capacidade impressionante do cérebro adulto de, mesmo após um dano severo, reorganizar suas rotas e religar os cabos. A plasticidade é a grande esperança aqui. Se um AVC destrói a rota neurológica principal que conectava o córtex motor à laringe, o clínico utiliza o treinamento intensivo para forçar o cérebro a construir um desvio. Uma estrada secundária. Isso, ligando neurônios que antes não conversavam entre si. Através de exercícios indiretos, manobras de deglutição consciente, repetição tátil e estímulos de temperatura. Recruta-se áreas vizinhas não lesionadas para assumirem a função de contrair a garganta. É a criação de um novo hábito consciente até que ele se torne um novo reflexo inconsciente. Um trabalho árduo, mas extremamente recompensador. Mas essa nova estrada neurológica precisa ter regras de trânsito impecáveis. Porque qualquer erro na sincronia resulta no rompimento daquela barreira vital entre comida e ar. Sincronia é a palavra-chave. E analisando o tempo exato das falhas mecânicas, percebemos que a proteção da via aérea não é um evento único, é uma cascata. E a aspiração depende muito de quando o erro ocorre. Exato. Se o disparo reflexo demora para acontecer, a laringe ainda está relaxada e aberta quando a comida cai lá do fundo da boca. É a chamada aspiração pré-deglutição. Entendi. E se o problema é a fraqueza do nervo vago em fechar as cordas vocais, o alimento vaza para os pulmões exatamente durante o ato de engolir. Para levantar a laringe, a comida não consegue entrar no esôfago e fica represada naqueles recessos piriformes que a gente mencionou antes. E aí, assim que a pessoa termina de engolir e relaxa a garganta para voltar a respirar. Essa poça de alimento acumulado escorre direto para dentro da traqueia aberta. É a aspiração pós-deglutição.
Para quantificar o tamanho desse desastre, a clínica utiliza a escala de penetração-aspiração, a famosa escala PAS. Uma ferramenta vital em exames como a videofluoroscopia ou o FES. Sim, nesses exames onde se observa o paciente engolindo um contraste, o clínico não avalia apenas se a pessoa engasgou. A escala mede a profundidade exata do risco. O líquido tocou as cordas vocais e parou. Isso é penetração. Ou ele cruzou as cordas vocais e entrou na traqueia. Isso é aspiração. E o mais importante, pelo que vi, o corpo reagiu tossindo para tentar se limpar ou a invasão foi completamente silenciosa. E isso dita estratégias posturais, tipo orientar o paciente a engolir com o queixo para baixo para proteger a via. E nos obriga a olhar para fora da garganta e entender a proteção suprema do sistema respiratório. A coordenação inquebrável que a gente chama de padrão EDE. EDE, expiração, deglutição, expiração. Isso. Esse padrão respiratório é um escudo salva-vidas. No ritmo normal de alimentação, a gente exala uma parte do ar, faz uma pausa completa da respiração, uma apneia de frações de segundo, engole e, crucialmente, solta o resto do ar logo em seguida. É possível visualizar isso voltando para aquela analogia de atravessar a rodovia movimentada a pé? Boa! O fluxo de carros é o ar entrando e saindo. O padrão EDE é como apertar o botão do semáforo de pedestres. A primeira expiração, combinada com a apneia, para o tráfego de ar completamente. A rodovia fica livre para o bolo alimentar atravessar. Exato. A segunda expiração, no momento em que a comida chega ao esôfago, liga o tráfego novamente e essa corrente de ar saindo serve para varrer, de baixo para cima, qualquer gota ou farelo intruso que tenha ficado na pista. Limpando a área. E se o farelo for pesado demais para essa simples corrente de ar, o sistema aciona a força bruta, a tosse. Que é um mecanismo fascinante da física. Demais. A física de uma tosse eficaz exige um pico de fluxo superior a 60 litros por minuto. O diafragma desce profundamente, as cordas vocais se trancam, a pressão no peito aumenta de forma colossal e as cordas vocais se abrem subitamente. Ejetando o invasor. Numa velocidade brutal. Mas, se o fluxo de tosse do indivíduo cai abaixo de 27 litros por minuto, como as fontes apontam, ele simplesmente perde a capacidade física de limpar a própria via aérea. A comida entra e fica, o que lança uma luz gigantesca sobre populações com doenças sistêmicas. Ao olhar para essas condições específicas, a mecânica da falha se torna fascinante e, honestamente, assustadora. Com certeza. Pacientes com DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. A característica da DPOC é a fadiga, a dificuldade imensa de soltar o ar. O paciente vive com fome de ar. E a necessidade de inspirar se torna tão urgente que o padrão EDE se corrompe. A pessoa pode acabar tentando inalar o ar bem no meio da travessia do alimento, puxando a comida para dentro do pulmão pela própria força da respiração. Já no caso da doença de Parkinson, o cenário mecânico é outro. A doença causa rigidez torácica extrema. Sim, o paciente não consegue expandir a caixa torácica adequadamente. E sem volume de ar, a pressão despenca. Aqueles 60 litros por minuto de fluxo de tosse se tornam impossíveis de atingir. E as fontes ainda mencionam que a perda sensorial no Parkinson faz com que o líquido invada os pulmões e o cérebro nem sequer perceba. É a temida aspiração silenciosa. A aspiração tardia e silenciosa. O indivíduo está se afogando aos poucos, sem dar um único tossido de alerta. E no extremo oposto da idade, temos os bebês prematuros. Neles, o tronco encefálico, o nosso piloto automático, ainda não terminou de ser construído. A imaturidade do controle central. Eles sugam o leite, mas o cérebro não tem a maturidade para comandar a apneia no momento certo. Eles tentam engolir e respirar ao mesmo tempo, resultando em dessaturação de oxigênio imediata. Então, o que tudo isso significa para esses pacientes? Se a janela de apneia deles é menor por causa da DPOC ou a força da tosse é muito fraca devido ao Parkinson, o tratamento fonoaudiológico muda de foco e passa a treinar o pulmão em vez da garganta. Você tocou num ponto crucial. Sim, a avaliação respiratória precisa ser totalmente integrada à da deglutição.
A linha de frente do tratamento passa a ser o que chamamos de coordenação diafragmática. Entendi. Utiliza-se treinamento de força muscular expiratória para ensinar o paciente com Parkinson a gerar pressão abdominal suficiente para ejetar invasores. Para quem tem DPOC, aplica-se o biofeedback respiratório. O paciente reaprende conscientemente o ritmo de pausar, engolir e soltar o ar, restaurando aquele escudo invisível do EDE. A jornada de conhecimento que essas fontes nos trazem é notável. Começamos mapeando as engrenagens físicas na cavidade oral, com os músculos e a língua propulsionando alimento com precisão cirúrgica. Descemos pelo emaranhado de cabos elétricos dos nervos cranianos. Vendo os nervos prepararem o terreno para que o monumental nervo vago trancasse a laringe em milissegundos. Subimos até o cérebro para entender o piloto automático e o córtex, onde emoções e traumas se misturam numa ação puramente biomecânica. E claro, a bela, porém frágil sincronia entre respirar e engolir. Sim. A principal mensagem para quem nos ouve é que a deglutição é um milagre da neuroengenharia humana operando no limite da tolerância a falhas, e que pode ser reabilitado graças à plasticidade do nosso cérebro. A exploração dessa plasticidade neural levanta uma reflexão científica final muito intrigante baseada nas fontes. Constatou-se que áreas como o córtex motor suplementar são altamente ativadas durante a prática mental. Apenas imaginando o movimento. Sim. Terapeutas podem pedir a um paciente acamado após um AVC que imagine detalhadamente sentindo a textura fantasma e contraindo voluntariamente apenas na mente a sequência exata de músculos da garganta, sem comida. Uau! Esse simples ato de visualizar intensamente um movimento invisível cria correntes que forjam novas pontes sinápticas, ajudando a recuperar a capacidade real. O que levanta uma questão fascinante. Se visualizar esse movimento invisível pode recriar caminhos neurológicos vitais, até que ponto a mente consciente é capaz de reprogramar outras funções biológicas autônomas do nosso corpo que julgávamos estar fora do nosso controle? Quebra de paradigma fantástica sobre o poder da mente sobre a máquina. Fica aí o convite à reflexão para quem acompanha a gente. Da próxima vez que tomarem um simples gole de água, vale a pena pausar a atenção por um segundo e contemplar essa verdadeira obra de arte operando em silêncio. Um grande abraço a todos que mergulharam nesta análise conosco e até a próxima!